Gordura saturada dá infarto, mata, é prejudicial à nossa saúde? A gente escuta isso o tempo inteiro, tanto de pessoas que são leigas no assunto, quanto de profissionais da saúde. Então vamos entender um pouquinho de onde tudo isso surgiu, se realmente faz sentido e se a gente deve ou não tirar da nossa alimentação. A gordura saturada é um dos tipos de gordura, e nós temos outros, temos a monoinsaturada, a poliinsaturada, que são as insaturadas, e nós temos a gordura saturada, que é o tema do vídeo de hoje. A gordura saturada, ela vem numa estrutura química, onde todas as ligações simples dela estão saturadas de hidrogênio, então ela está toda ocupada. Isso significa que aquela estrutura não vai sofrer alterações como as outras poliinsaturadas ou monoinsaturadas, certo? Então, basicamente, para vocês entenderem isso, a gordura saturada, ela é sólida, né? A gente consegue ver, ela é sólida em temperatura ambiente e ela foi demonizada por muito tempo, tá? E de onde que surgiu isso? Por que as pessoas não devem consumir ou devem consumir? Vamos entender um pouquinho. Existiu um cara que é bem conhecido na área médica, na área da nutrição, que é o Ancel Keys. O Ancel Keys fez um estudo avaliando ratos que ingeriam gordura. No caso desse estudo que ele fez, ele colocou a margarina, uma gordura maravilhosa, como fonte de alimentação para o rato, tá? E aí o ratinho comia a margarina e eles avaliaram o grupo de ratos que tinham comido a margarina e o grupo de ratos que não tinham comido a margarina. E aí abriram o ratinho e foram olhar as artérias, tá? E eles puderam observar que as artérias dos ratinhos que comiam a margarina estavam entupidas, tá? Então, ele concluiu com esse estudo que gordura entope a artéria e, por isso, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Pronto. A questão desse trabalho é bem discutível pelo primeiro ponto. Ele utilizou a gordura margarina, que a gente já sabe que margarina não faz bem para ninguém, nem para o rato, nem para a formiga, nem para nós humanos. Então a margarina, ela realmente ela é amiga do coração, ela gruda e não desgruda. Então, a margarina, ela realmente não é um alimento saudável, porque é um alimento extremamente industrializado, que vem desses óleos vegetais, que sofre processos químicos de altas temperaturas, com muito solvente, produto químico, para que ela fique naquela composição sólida. Então, realmente, a margarina é um alimento totalmente estranho para o nosso corpo nunca viu, nem ouviu falar de margarina, mas as pessoas produzem margarina e tem gente que come margarina. Mas, enfim, ele colocou a margarina pro rato. E lembrando que rato é um bichinho que come plantinhas, né? Então, o rato, ele nem foi feito para comer gordura. Começa daí. E segundo, muito menos a margarina. Então, se fosse para escolher uma gordura, pelo menos escolhesse uma menos pior. Mas, enfim, então é um trabalho realmente muito questionável, né? E aí, ok, ele resolveu desenvolver uma pesquisa, um trabalho científico, avaliando diversos países e seus hábitos alimentares com a prevalência de doenças cardiovasculares, tá? Então ele fez um estudo de 22 países, ele avaliou 22 países, mas, pasmem, ele só postou a publicação do trabalho dele de 6 desses países, porque os 6 países dos 22 foram os 6 que deram resultado, que a gordura aumentava a doença cardiovascular. Então, nesses 6 países, as pessoas que consumiam mais gorduras saturadas tinham mais problemas no coração, tá? Já os outros não deram isso, então ele preferiu esconder essa parte da pesquisa e mostrou a parte que era do interesse dele e publicou, tá? Mas durante esse mesmo período existia um outro rapaz que também fazia pesquisa científica, mas que ele era justamente o oposto. Ele já ia trabalhando exatamente para o outro lado, que não era a gordura saturada, e sim era o açúcar que causava doenças cardiovasculares. Mas infelizmente esse cara não era conhecido, não foi valorizado, diferente de Ancel Keys, que foi um cara extremamente conceituado, valorizado e muito reconhecido na sociedade, que ganhou fama por esse artigo científico dele e que até hoje as pessoas ainda acham que gordura saturada faz mal. Então, agora vamos entender o básico. A gente evoluiu da era paleolítica
e a gente caçava. A gente caçava bicho, né? A gente comia bicho e comia planta. Os bichos, né, os animais, eles têm gordura saturada, tá? Então, a partir daí, a gente se desenvolveu e evoluiu. Então, a gente evoluiu comendo gordura saturada. E para vocês terem noção, o alimento mais importante e o melhor alimento do mundo é rico em gordura saturada, que é o leite materno. Então, o leite materno ele tem uma concentração muito alta de gordura saturada e também tem uma gordura monoinsaturada. Ou seja, o leite materno é muito mais gordura do que qualquer outra coisa. O colostro, que é aquele primeiro leite materno que sai bem amarelado e bem espesso, ele é praticamente só de gordura. Então, imagina que a gente nasce, um bebezinho, nunca se alimentou na vida e a primeira refeição dele é um monte de gordura. Vocês acham que realmente a gordura faz mal, que Deus ia colocar aquele monte de gordura ali no colostro para matar aquele bebê e depois ia botar mais gordura saturada dentro do leite materno porque ele queria mesmo era causar infarto no bebê? Não, a gordura saturada ela vem desde a época que a gente evoluiu e ela é bem presente no alimento mais importante do mundo, que é o leite materno. Então, sim, a gordura saturada é importantíssima para a nossa vida, importantíssima para os nossos hormônios, importante para o nosso cérebro. Para vocês terem noção, mais de 50% do nosso cérebro é feito de gordura. Nosso coração ele tem uma capa ao redor dele chamada pericárdio, que é uma capa toda feita de gordura. Então, as nossas células, elas têm um revestimento lipoproteico, que é de gordura com proteína. A gente precisa produzir hormônio, que vem através do colesterol. Então, assim, o nosso corpo, ele só funciona através de gordura. Não é à toa que existem os ácidos graxos essenciais. O que significa isso? Toda gordura ela é quebrada em ácidos graxos. E existem os ácidos graxos essenciais, ou seja, que o nosso corpo não vive sem eles. Assim como também existem os aminoácidos essenciais, que são derivados das proteínas. O nosso corpo não vive sem eles, mas ainda não existe carboidrato essencial, né? Glicose essencial. Ou seja, isso nos leva a entender que a gente precisa obrigatoriamente desses carboidratos, desses aminoácidos essenciais e desses ácidos graxos essenciais para viver. Basicamente isso, tá? E aí, voltando para a história lá da gordura saturada, que muita gente tem medo da gordura saturada, infelizmente foi um grande equívoco da ciência, tá? Falar que a gordura saturada levava a infarto e que matava. O que na verdade mata e leva a infarto é a inflamação. Inflamação subclínica, inflamação crônica. Então, os nossos vasos, eles estão inflamados pelo estilo de vida que a gente tem, pelo excesso de açúcar na nossa alimentação. E aí, por eles estarem inflamados, o nosso corpo tenta tratá-los. E como é que o nosso corpo trata? Levando moléculas de leucócitos, interleucinas, são mecanismos de defesa do nosso corpo, e o colesterol, ele vai lá para tentar reparar, é como se fosse um band-aid. Então, ele faz uma proteção, um curativo daquela lesão, daquela inflamação. Então, o colesterol, ele está lá dentro da artéria e foi visto pelo Ansel Keys, que estava lá dentro e que foi dito que ele matava, mas, na verdade, ele está lá para proteger o nosso corpo, porque o corpo está num processo inflamatório e o colesterol foi lá para cuidar desse processo inflamatório. Então, quem é o culpado na história? É o colesterol ou é o processo inflamatório da artéria? Então, a gente tem que entender por onde começou. Então, quem veio primeiro, né? Então, quem veio primeiro foi a inflamação. Então, a inflamação, ela veio primeiro pelo estilo de vida e pela alimentação rica em açúcar, que é o que a maioria da população ocidental tem. Uma alimentação extremamente rica em carboidratos. E todo carboidrato vira açúcar. E aí vai só inflamando e o colesterol vai lá, coitado, na tentativa de tentar reparar aquele tecido que foi lesionado, danificado. E lembrando, não é porque a gordura saturada não faz mal e não dá infarto que você vai sair comendo muita gordura saturada, ainda mais se a sua alimentação for rica em carboidratos. Então, se você come ainda muito carboidrato e você une carboidrato à gordura, você está formando uma completa bomba para o teu corpo. Porque quando você junta carboidrato e gordura, você consegue inflamar teu corpo muito. Então, você precisa escolher qual a fonte de energia que você vai usar para o teu corpo. Tu vai usar a gordura, que é um alimento essencial, ou você vai preferir usar o carboidrato?
você precisa fazer uma escolha. Se você decidir usar o carboidrato, evita usar a gordura. E aí você tem que ter esse cuidado. Já se você decidir usar a gordura, você evita usar demais o carboidrato. Tá certo? E isso eu tô falando dos carboidratos refinados. Tô falando de açúcar, de farinha, de bolacha, de pão, de bolo, biscoito, tá? Então, quando você escolher optar por consumir gorduras saturadas, tem que ter só esse cuidado para também não achar que agora vai colocar gordura saturada em tudo, que é o erro de muitas pessoas quando perdem o medo da gordura. As pessoas perdem o medo da gordura, mas elas também voltam a comer carboidrato, e voltam a comer açúcar e continuam comendo gordura. E agora as pessoas pedem a batata frita e botam maionese, ou pedem um sanduíche, refrigerante e assim vai. Então elas acabam perdendo o medo da gordura, que antes elas tinham, mas elas também voltam a comer o carboidrato e aí vira uma bomba, que aí realmente é bem prejudicial ao nosso corpo. Eu falo muito que o problema não é o colesterol, e sim é o colesterol oxidado. E o colesterol ele é oxidado através do açúcar. Então se você não consumir esse açúcar que vem através dos carboidratos refinados, não tem que se preocupar com esse colesterol, porque o problema não é o colesterol em si, o problema é o colesterol oxidado, certo? E onde eu vou encontrar então gordura saturada, tá? O primeiro alimento e mais importante, eu já falei pra vocês, que é o leite materno. Outro alimento é no ovo, nas carnes em geral, carne de boi, carne de porco, todas essas carnes você vai encontrar gordura saturada, no frango também, tá? Abacate tem gordura saturada, bacon tem gordura saturada. Só para vocês terem noção, mas muita gente tem medo do bacon e o bacon ele tem mais ou menos aí parecida a gordura dele com a gordura do abacate. Só para vocês terem noção, ó. É a equivalência dele de gordura saturada e gordura monoinsaturada. Então, eles são até um pouco próximos quando a gente fala em quantidade de gordura e quais os tipos de gordura que eles contêm. Então, esses alimentos, abacate, ovo, manteiga, óleo de coco é gordura saturada, o leite materno, as carnes em geral, os ovos, todos esses alimentos contêm gorduras saturadas. E as gorduras saturadas podem ser incluídas na alimentação. É óbvio que sem exageros e saber diferenciar o que é uma gordura saturada da que não é uma gordura saturada. Então, aquela gordura que vem nos alimentos industrializados não é uma gordura saturada, é uma gordura poliinsaturada, que é a gordura da margarina, do óleo de soja, do óleo de canola, óleo de milho. Esses óleos não são saudáveis para o nosso corpo, porque o nosso corpo nem reconhece esses óleos como nosso. Imagina só eles conseguirem tirar de uma planta, que é a canola, que é uma planta do Canadá, eles conseguirem extrair um óleo de uma planta. Eles colocam altas temperaturas, processos químicos extremamente pesados para conseguir extrair um pouquinho de óleo e você consome 1 litro de óleo. Então aquele óleo não é saudável para o nosso corpo, ele é extremamente inflamatório e maléfico. Infelizmente as sociedades ainda recomendam o consumo daqueles óleos. Fala-se que não tem gorduras trans, mas tem gordura trans. Toda gordura poliinsaturada, que é o óleo de canola, de soja, de milho, esses todos que as pessoas têm o hábito de cozinhar em casa, eles transaturam, ou seja, se não tem todas as cadeias preenchidas, quando tem uma exposição da luz, que eles estão no supermercado e tem exposição da luz, ou no transporte tem exposição da luz, eles viram gorduras trans, eles transaturam. E aí, sim, pode não ter gordura trans na hora da produção, mas logo depois eles viram gordura trans. E ainda mais a gente que aquece. Se aquecer, com certeza 100% virou trans. Então, essas gorduras, elas são gorduras trans, que são gorduras extremamente prejudiciais para o nosso corpo. Então, não caiam na história de que tem que comer óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, margarina. Não consumam esses alimentos, procurem sempre os alimentos mais naturais. As gorduras mais naturais, elas vêm da banha de porco, da manteiga, do óleo de coco, do azeite. Então, é muito mais fácil você extrair um óleo de um coco ou um óleo de uma azeitona. É muito mais fácil, ou a manteiga em si, que é o preparo, é mais fácil do que você extrair um óleo de milho, do milho. Imagina só. O trabalho e a dificuldade, tanto de produto que você tem que incluir ali para conseguir extrair aquele óleo. Então, lembra, o segredo é comida de verdade. Se você buscar na natureza, você vai encontrar esses alimentos e essas gorduras mais saudáveis. Elas sim você deve consumir. E aí a gente inclui gorduras até monoinsaturadas, que a gente tem nesses exemplos que eu dei, mas também gorduras saturadas é o que a gente tem bastante. Certo? Então, espero que tenha ficado entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês já deixam nos comentários aqui abaixo, que eu vou ter maior prazer de responder até com outros vídeos, tá bom? Então, compartilha esse vídeo com os amigos, curte se gostou,
se inscreve no canal pra ficar assim, sabendo e por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui, tá? O sininho, vocês têm a opção de clicar no sininho pra vocês receberem notificação sempre que eu postar vídeo novo. Então fica até mais fácil saber, tá? Então, obrigada por ter assistido esse vídeo completo e até o próximo vídeo. Aí eu fiz isso. Acabou não, hidrogênio, ficando doida? Mas de novo. Tchau. Como é que acredita isso?